acontece quando Deus rejeita o seu povo? Eu quero falar sobre isto. O nosso relacionamento prioritário deve ser com Deus. Se você está casado, procura desenvolver o bom relacionamento do seu casamento. Mas se você está mal com Deus, não vai adiantar nada. Você se torna uma pessoa muito importante, muitos amigos, bom nome, famoso, reconhecido profissionalmente. Mas se você está mal com Deus, não adianta nada. Você ganha dinheiro, se torna uma pessoa reconhecida e até bajulada por causa do dinheiro. Se você está mal com Deus, não adianta nada, todo o dinheiro que você tem. Você pode ser uma pessoa influente na igreja, ter muitos cargos na igreja, participar de todas as decisões da igreja, você ser muito importante na igreja. Se você está mal com Deus, não vai adiantar nada querer estar bem com a igreja. Procure entender isto. Deus quer um relacionamento pessoal com cada um de nós. Ele quer um relacionamento pessoal com você e você tem que querer. É recíproco. Não há um relacionamento entre duas partes, entre duas pessoas, quando uma não quer. Diz o ditado que quando uma pessoa não quer, duas não brigam. Quando uma não quer, duas não namoram, não se casam. Quando uma não quer, duas não desenvolvem amizade. Quando uma não quer, há necessidade de interesse de ambas as partes. Isso fala de aliança. A palavra aliança na Bíblia tem uma caracterização muito forte. Deus quer ter aliança conosco, quer que sejamos fiéis de nossa parte à aliança que nós firmamos com Ele. Porque Ele garante que da parte dele, Ele vai ser fiel na sua aliança que fez para conosco. Nós temos uma aliança no sangue de Jesus para a salvação. E só vai ser salvo aquele que continua, persevera e permanece na aliança do sangue de Jesus. Ou seja, sem pecado nenhum. Só vai entrar na salvação eterna quem não estiver com pecado qualquer. Não pode ter nenhum pecado. Todos têm que estar tratados, lavados e a pessoa perdoada. Em pecado, por menor que seja, ninguém terá salvação. A salvação só para aqueles que entraram em aliança, permaneceram, continuam e vão estar até o fim nesta aliança do sangue de Jesus. Mas Deus tem alianças específicas também conosco. Aliança de ministério. Deus tem uma aliança específica comigo, um chamado específico. As pessoas têm reconhecido e feliz daquele que puder aproveitar as bênçãos desta aliança, porque uma aliança de Deus com alguém não é só por interesse naquele alguém, é para abençoar a outros. A aliança que Deus tem para comigo não é para mim somente, como o Abraão, é para muitas pessoas que se chegam a mim. Deus tem um trato especial para comigo. Eu tenho uma aliança com Ele e quero ser fiel acima de tudo ao meu Deus nesta aliança que Ele tem comigo. Deus quer ter alianças específicas com todas as pessoas. Nem todos os crentes entendem isso, nem todos querem isto, mas Deus tem uma aliança. Ele quer ter uma aliança com cada pessoa, como Ele tem uma aliança geral no sangue de Jesus para com a igreja, a noiva do Senhor. No Antigo Testamento, Deus tinha uma aliança com Israel que foi rompida por Israel e depois aceita pelo Senhor. Aquela aliança acabou. Primeiro, ela acabou com o povo do norte, Israel, que tinha capital em Samaria. Este povo rejeitou por completo o Senhor. E depois Judá continuou. Deus ainda deu uma oportunidade, mandando o povo para o cativeiro e permitindo que voltasse. Mas depois que eles voltaram do cativeiro, aquela epopeia narrada nos livros de Esdras e Neemias, ultimada pelos profetas Ageu, Zacarias e, por fim, o Malaquias, encerrando esta aliança do Antigo Testamento, a antiga aliança.
deu ensejo a um intervalo de cerca de 400 anos, chamados de silêncio profético, em que Deus não se manifestou, até que veio o Novo Testamento, trazendo a nova aliança em Jesus, pregada antecipadamente pelo João Batista. Essa nova aliança ainda está em vigor, mas já prestes a se encerrar, o que vai acontecer com o arrebatamento da igreja. Aqui no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 17, nós lemos o seguinte: também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. O Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. A aliança de Deus com Israel tinha uma base, um território, Israel, a terra prometida por Deus a Abraão. Quando Deus expulsou o seu povo, aquela aliança acabou. Primeiro foi Israel, o reino do norte, quando eles se separaram com o Jeroboão, e é o próprio Deus que diz isso aqui na Bíblia, versículo 21 de 2 Reis 17. Pois quando Deus rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. O Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, dos pecados, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim, Israel foi transportado da sua terra para a Assíria, onde permanece até hoje, ou seja, quando o livro foi escrito, e não sabemos mais o que aconteceu. Deus rejeitou o seu povo, porque o povo o tinha rejeitado. Deus não toma essa iniciativa, ele continua sempre fiel. Mas quando o povo não quer mais, Deus entrega a sua própria sorte. Vamos pensar nisto. Individualmente, no Novo Testamento, Deus tem uma aliança com os que creram nele e se entregaram a ele. No Antigo Testamento, a aliança era com o povo inteiro, era coletiva. No Novo Testamento, a aliança é individual, com cada pessoa. E a pessoa precisa se manter nesta aliança, porque Deus é fiel e mantém a sua parte na aliança. Mas quando a pessoa é infiel, Deus disciplina, como fez com Israel. Muitas vezes Deus mandou inimigos, castigou, mandou pragas, seca, fome, mortes de todo tipo, para disciplinar o povo, para que os restantes se voltassem para Deus. Foi o que fez quando jogou todo Israel, o reino do norte, para o cativeiro, os espalhou de onde nunca mais voltaram. Judá continuou tendo aliança com Deus. Por fim, Judá também rejeitou a aliança e Deus teve que rejeitar. Primeiro no cativeiro e depois de vez com o profeta Malaquias, e encerrou aquela aliança. Bom, alguém vai dizer, mas Israel hoje é um fato, uma realidade. O Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel de antigamente. É promessa de Deus a Abraão, que a descendência de Abraão seria abençoada. O povo de Israel hoje é um fato, pela misericórdia de Deus, de uma promessa a Abraão, mas não é povo de Deus. O povo de Israel hoje, é preciso a gente entender, é originário e herdeiro de bênçãos prometidas a Abraão e a sua descendência, mas não é povo de Deus. Só é povo de Deus aquele que está em Jesus. Israel não está em Jesus, a menos que um judeu se converta ao cristianismo, e são pouquíssimos. O povo de Israel hoje, na sua esmagadora maioria, próspero, cumprindo promessa de Deus a Abraão, não é povo de Deus. Aquela antiga aliança foi encerrada
E o Senhor diz, eis que vem tempos, e não chegou ainda. Está perto, mas não chegou. Em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. A casa de Israel vai ter uma nova aliança, agora não tem. Israel hoje não é povo de Deus. Existem promessas de Deus que estão valendo e depois, na segunda vinda, Deus vai firmar, por causa da conversão dos restantes de Israel, que serão poucos, na grande tribulação, os que vão se converter, Deus vai firmar uma nova aliança com os descendentes de Abraão, a casa de Israel, isto no milênio. Mas atualmente Deus não tem aliança com Israel, Deus só tem uma aliança com a igreja. Se um judeu quiser salvação, não é em Israel que ele vai ter salvação. E não adianta construir terceiro templo, fazer nada mais e nem bezerra vermelha. Se um judeu quiser salvação, é somente através do sangue de Jesus. E a maioria não quer. Mas a descendência de Abraão tem sido preservada e hoje abençoada por Deus, guardando alguns descendentes, a maioria vai morrer ainda, mas guardando alguns descendentes para a nova aliança que Deus vai firmar com a casa de Israel. Aquela foi rejeitada. Então, quando Deus rejeita o seu povo, o que acontece? Bem, Deus entrega aos espoliadores a própria sorte deles e eles vão sofrer nas mãos do diabo, do mundo, e vão ser entregues aos seus próprios caminhos. Isso para nós é simbólico e muito importante. Quando um crente se afasta de Deus, o que acontece com ele? É entregue à sua própria sorte, vai ser pesado aí pelo mundo, por Satanás, até que ele se arrependa e queira voltar. Se isso não acontecer, ele vai ser condenado na eternidade pelos seus pecados com justiça no juízo final. Mas o melhor é estar na aliança. Não se afaste da aliança. Se você se afastou, volte depressa, porque o castigo sobre você vai ser terrível se você estiver fora da aliança do sangue de Jesus. Volte depressa confessando seus pecados e se arrependendo deles, para você entrar de novo na aliança com Deus. Você que se afastou dela, volte depressa para a aliança com o Senhor. Você